Boa noite, pessoal. Como vocês estão por aí? Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, tá um calor insuportável aqui em Toronto, mas hoje eu vou trazer essa live, vai ser mais um bate-papo, mais uma reflexão para a gente pensar, analisar e espero que ajude vocês, como tem me ajudado muito essas reflexões que eu faço. Para mim, para minha vida, né? E para algumas pessoas que têm interesse em entrar nesse processo de autoconhecimento, né? E hoje o tema vai ser um pouco conhecendo a mente humana, né? Por que é tão difícil a gente mudar um hábito? Por que a gente resiste ao novo, né? Quantas vezes vocês que estão aí me assistindo, na verdade, muito sobre mim nesse sentido, porque eu não estou isenta disso, pelo contrário. Todos nós passamos por várias dificuldades e acho que isso que faz com que o assunto que eu vou trazer hoje seja bastante relevante, porque eu sei que eu não estou sozinha, tenho certeza disso. Depois vocês comentam nos comentários ou deixam na mensagem da live se faz sentido isso. Por que às vezes a gente sabe muito, o que a gente deve fazer, né? Se uma pessoa quer parar de fumar, por exemplo, ela sabe que o cigarro é prejudicial para a saúde, né? Não só para ela, como para as pessoas que estão ao redor, pode trazer doenças, né? Mas por que não parar? Ou alimentação. A gente sabe que aquele pacotinho de chips não seria o mais saudável naquele momento, não seria a melhor escolha. Mas por que a gente não consegue, muitas vezes, não ter mais aquele hábito, ou até criar um novo hábito, né? De ir para academia todos os dias, ou pelo menos uma grande maioria das 3, 4 vezes na semana. A gente sabe o que a gente deve fazer e a gente também sabe o que não devemos fazer. Mas a pergunta é: por que não fazemos? Ou por que fazemos, né? E isso me traz explicar um pouco para vocês sobre como a mente funciona, sobre a divisão do consciente e do inconsciente, ou do subconsciente, não importa a nomenclatura, na verdade. Mas é importante a gente trazer essa reflexão e, nessa reflexão, começar o processo de se autoconhecer, né? Porque quando a gente começa a questionar por que eu faço isso? Ou por que eu não faço isso? A gente já entra num novo patamar, a gente já entra num novo nível de percepção sobre a nossa vida. Que eu acredito, né? Todos vocês que estão aqui sabem que eu trabalho com radiestesia, trabalho também agora, estou trabalhando com PNL, com outras técnicas que faz com que a gente perceba, porque não é só o campo energético. É o campo energético também, porque nós somos um triângulo, né? O campo mental, emocional e o físico. A gente é as três. Só que a gente também precisa entender muito, é muito importante a gente entender como a mente funciona, porque aí faz com que a gente faz sentido algumas coisas na nossa vida e a gente já começa a se questionar. Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Acho que essas perguntinhas são bastante, pelo menos foi comigo, né? Comigo foi muito, começou assim, mas por que eu estou fazendo? Por que eu faço isso que eu faço? Ou, por que eu estou aqui? Quem sou eu, além das funções, das funções que eu tenho como mãe, como filha, como esposa, como amiga, como trabalhar naquela empresa, os cargos que eu tenho, né? Além disso, quando a gente começa a entender um pouco mais a mente humana e como essa mente funciona, a gente começa a ter consciência. O que é consciência, né? É né? Se você já tinha falado, consciência. Trazer ciência para tais comportamentos que a gente tem.
E quando a gente começa a se questionar, a gente começa a abrir portas ou possibilidades ou janelas, não importa, de que talvez esse modo operante que a gente vive pode ser um pouco diferente. Podemos alterar esse comportamento. Então, vamos lá. Vamos dividir a mente. Eu ia trazer mostrar uma foto para vocês, mas eu estava tentando ver como colocava aqui ao vivo, mas eu não consegui. Mas depois você joga lá no Google o iceberg, tá? A ponta do iceberg. Que todo mundo viu, provavelmente todo mundo viu aqui o Titanic, né? Então, aqueles 10%, aquela pontinha do gelo, que tem muito desenho, tem muitas imagens no Google que faz essa comparação da mente humana com o iceberg. Por isso que eu estou falando para vocês jogarem lá depois, eu não consegui trazer aqui. Quando vocês vê a ponta do iceberg, aqueles 10%. Então, a nossa mente é dividida em 10% consciente e 90% inconsciente, tá? Tem muita gente que usa o nome de subconsciente, subconsciência, e tá tudo bem, a gente não está discutindo a nomenclatura ou as definições, mas é mais só para a gente conseguir trazer uma imagem que esses 10% é o nosso consciente, que é o que a gente acha que a gente está no controle, né? Porque a gente é papudo, né? Não sei vocês, mas assim, não, eu controlo a minha vida, eu controlo. E 90% é o que está debaixo do mar, né? É aquela parte que está debaixo, que de verdade é a parte que controla a gente. Quando a gente sabe disso, a gente começa a falar assim, nossa, eu lembro que a primeira vez que eu estudei sobre isso, eu falei, uau, ou seja, eu não estou no controle. Eu não estou no controle de nada. Porque as nossas emoções vêm dessa parte, né? Quando a gente... Deixa eu primeiro explicar, né? Então, o que é o consciente? O consciente é o que a gente usa para tomada de decisões rápida, tá? Então, por exemplo, estou com fome, preciso comer, preciso ir ao banheiro, preciso beber água, né? Então, essas tomadas de decisões rápidas. Por exemplo, quando a gente está num restaurante, né? Deixa eu dar um exemplo bobinho, mas é que é engraçado. É o que é, né? Você está sentado lá e você quer repetir, você está, nossa, que sobremesa, você já comeu a sua sobremesa, né? Mas aí você fala assim, acho que eu vou comer a segunda sobremesa. O consciente, ele quer resolver o problema. Rapidinho. Tá, quero uma segunda sobremesa. Toma. Tá, o consciente fala assim, toma, pega lá. Pronto. Ele não acessa o subconsciente ou o inconsciente para dar uma analisada, mas será mesmo que seria bom, né? Você comer essa sobremesa agora ou repetir um segundo prato, não importa. Aí depois de 10 minutos que você comeu aquele prato delicioso que você repetiu, você fala, putz. Aí foi quando o subconsciente ou inconsciente veio e falou assim, puta, acho que não precisava, né? Tá se sentindo mais pesadão agora, né? Amanhã lá na academia, se é que vai para academia, né? Não teve essa ponte do consciente para o inconsciente. E muitas das vezes as nossas ações são tomadas assim, ó, rápida. Você está dirigindo, alguém te corta, você fica pé da vida, você xinga a pessoa, você mostra o dedo. O que foi aquilo? Você não teve aquele momento entre o inconsciente trazer informações, agir para você agir conscientemente. O consciente ele é rápido, toma as ações rápidas. O consciente também é responsável pelo raciocínio, né? Quando você está prestando atenção agora no que eu estou falando, você está aqui, nesse presente momento. Então, esse é o papel do consciente na vida da gente. O consciente também ele é responsável por imaginação, né? Para criar mentalmente detalhes de que você quer uma coisa, né? Você deseja uma coisa na sua vida.
E aí você traz aquilo para sua consciência, você fica lá, sabe, quando você fica sonhando com alguma coisa que você quer, né? Você tá lá, nossa, acho que eu quero viajar para aquela praia, naquele lugar. Então ele é responsável pelo detalhamento, pela imaginação criativa. Esse é o 10% da nossa mente. Agora eu vou falar dos outros 90%, que é o inconsciente. O inconsciente é responsável, por exemplo, pela nossa saúde, batimentos cardíacos, respiração. Você não pensa para respirar, você só pensa. Os batimentos cardíacos, o nosso sistema imunológico de defesa, é o automático, tá? Quando você está dirigindo, você pensa para dirigir? Você só dirige, né? Você conversa, está ali, você consegue conversar com alguém, você consegue até mandar uma mensagem para alguém no celular, mas você não está pensando para dirigir. Você dirige, é o nosso automático, né? Lá também, nessa parte, nessa 90% da nossa mente, nesse inconsciente, é onde está todos os nossos traumas, todas as nossas memórias, tudo, desde a barriga da mãe, desde o lado dos 3 meses, quando o cérebro começa a ser criado, né? Até um pouco antes, até agora. Todas as nossas memórias estão lá. Todas as nossas motivações violentas, todas as justificativas que a gente tem para não fazer uma coisa ou para fazer outra coisa, tá ali, tá naquele lugar, tá naquele campo. Quando você se machucou quando você era criança, né? Ou, por exemplo, um medo que muita gente tem, que é de falar em público, tá? Você tá com 45 anos de idade, meu Deus, pensar na possibilidade de falar em público já me dá medo, porque você tem uma memória de uma coisa que aconteceu na sua quinta série, que você foi fazer uma apresentação na frente da aula para todo mundo e o pessoal começou a dar risada de você. Imagina as quinta série, né? As quinta série aí, sabe o que eu tô falando? Começam a fazer zombaria de você, você traz aquela memória, você arquiva ali. Então, está arquivado ali. Olha, isso não é seguro. Falar em público você aciona aquela memória, porque esse seu subconsciente, o seu inconsciente, ele está te preservando. Ele fala: olha, não vai, porque se você for, vai acontecer isso de novo. E aí, por isso que é tão difícil uma mudança de hábito, porque você faz aquilo por muito tempo. Por muito tempo, eu nunca fui para academia. Por muito tempo, desde quando eu nasci, eu como dessa forma. Crenças. Todas as nossas crenças estão lá, estão guardadas. Coisas que você ouviu sua mãe falando para o seu pai quando criança, ou quando dos 0 a 7 anos, é um período muito importante da nossa vida, porque é onde a gente está sendo moldado ali, né? Então, uma coisa que você ouviu, o seu subconsciente gravou, você nem lembra, porque não está na sua parte consciente, você não lembra, e aquilo ali está dominando a sua vida, tá? Opera, o subconsciente opera a nossa vida. E aí, voltando para o começo da nossa conversa, da nossa live, que eu fiz a ponte com o autoconhecimento. Por que é tão importante saber disso, no meu ponto de vista? Porque quando você sabe disso, você começa a se questionar. Quando você tem o desejo genuíno de mudar, ou criar um novo hábito, ou eliminar um hábito que você tem na sua vida, você raciocina assim: nossa, quem está fazendo, a parte do meu cérebro, da minha mente que está fazendo isso, é a parte inconsciente. É a parte que faz todo dia de manhã eu ir escovar os dentes, né? Você não pensa para escovar os dentes. Você não pensa para fumar. O ideal é que a partir de agora você comece a pensar, né? Mas você não pensa. Então, quando você
sabe, tem essa informação, sabe qual é a parte da sua mente que está operando, que está lá no controle, você começa a perceber que há possibilidade de trazer essa informação, esse comportamento que você tem, para o consciente. Então, nosso subconsciente, ele não raciocina. Ele não raciocina. Ele só opera. Tá ali, ó, operando. O objetivo dele é como se nos proteger. Vamos nos proteger. Você faz isso pela sua vida inteira. Mas por que você vai mudar agora? Imagina, não. Então, quando a gente sabe como funciona a nossa mente, fica muito mais. Aí a gente volta para o autoconhecimento, a gente começa a fazer aquelas perguntas: quem eu sou, por que eu estou aqui, por que eu faço isso? E aí a gente tem forças. E não é só sobre forças também, é importante eu trazer isso, por isso que existem várias terapias aí que podem nos auxiliar, te auxiliar a como você mudar esse comportamento. Se há um desejo genuíno internamente de mudança. Porque tudo começa com você, tudo começa comigo, né? Se eu, há 2 anos atrás, criei um novo hábito de cuidar mais da minha saúde física, porque era uma questão, sempre foi. Eu sou uma pessoa que tem a tendência a engordar, minha vida inteira, né? Fui chamada pelos meus irmãos de gordinha, sempre fui, né? Se tiver algum assistindo aí, vocês sabem quem vocês são, né? E o que acontece? Tem a parte, provavelmente, que eu tenho certeza disso, do meu inconsciente, que acredita que eu sempre fui gorda e serei gorda, ou acima do peso, nem é sobre isso. Mas tem essa nova Cíntia de um tempo para cá, de uns 2, 3 anos para cá, que começou a perceber que não é porque eu nasci assim, que eu fui assim por muito tempo, que eu preciso continuar assim. Mas tudo começou com a minha determinação e desejo de mudança. E ajuda, porque eu tive muitas ajudas de profissionais, né? Então, assim, eu estou trazendo o exemplo do peso, de exercício físico, porque era uma questão para mim. Mas quando eu trouxe para a consciência que existia uma parte da minha mente, do meu cérebro, que controlava esse comportamento. Quando eu trouxe para a consciência que eu não queria mais aquele tipo de comportamento, que eu queria uma mudança de comportamento, aí é onde entra o processo de mudar. Que é difícil, porque se fosse fácil, a gente mudaria um comportamento assim de uma hora para outra, não é verdade? Quem aqui está todo mundo me assistindo que não tem um comportamento que quer mudar? Ou adquirir um novo comportamento, ou eliminar um tal comportamento, ou adquirir um novo comportamento. Eu acho que todos nós temos, porque a gente passa de um comportamento que a gente tem, quer eliminar ou adquirir um novo, e a gente vai subindo, né? É um degrau, vai subindo, vai subindo. Sempre vai ter coisas que eu quero fazer melhor, que eu quero adquirir, enfim. Porque esse processo de autoconhecimento não termina, gente. Não termina. É um processo para a vida inteira. Porque o ideal seria, né? Porque eu sempre vou querer mais, sempre vou querer me conhecer mais, sempre vai ter alguma questão que eu não resolvi, ou que nem trouxe para a consciência uma questão que eu preciso desenvolver, uma questão que eu preciso trabalhar, não é verdade? E aí faz com que a gente traga para a consciência esses comportamentos, né? Aciona alguma ajuda, ou de um terapeuta, ou de um profissional da área mental que vai te ajudar. No meu caso, deixa eu voltar aqui para o meu caso. Eu precisei de apoio. Eu falei assim, tá, eu tenho esse comportamento de alimentação, porque tem uma questão também, né? Eu achava que eu sabia de tudo. Uma arrogância, mas se eu sei de tudo, por que eu não estou mudando aquele comportamento? É muito importante a gente pedir ajuda e saber que precisamos de ajuda. Porque se você soubesse, no meu caso, se eu soubesse tudo, como melhorar esse comportamento da alimentação e ir para academia, vocês concordam que eu já teria mudado, né? Então foi quando o momento em que eu
abaixei a guarda e percebi, precisei contratar um apoio de uma nutricionista, de uma personal trainer e eu. Então, era um triângulo. Todo mundo segurando a minha mão virtualmente. E foi um processo super difícil, principalmente o de levantar cedo para ir para a academia. Eu sempre fui uma pessoa, minha vida inteira, que sempre gostei de acordar cedo. Eu sou uma, como dizem aqui em inglês, uma morning person. Então, eu gosto de acordar cedo. Minha rotina funciona muito bem pela manhã. Mas depois das 9 da noite, não venha falar, mandar mensagem para mim, eu queria conversar comigo, porque não vai funcionar. Então, tá. Esse começo foi super difícil. Por quê? O meu inconsciente estava falando para mim, mas por que você tem que levantar às 5 horas da manhã para ir para academia? Você nunca fez isso. Você nunca fez isso e você tá... E tá tudo bem, você sobreviveu, você chegou até aqui. Foi difícil, foi super difícil. Tinha dias que eu não queria ir. Tive que fazer vários trabalhos mentais. Várias atividades, pequenas atividades que fazia que não me manipulasse para o meu consciente não me sabotar. Então, eram técnicas que eu fazia, por exemplo, eu não tomava decisão na cama. Isso era no processo quando eu estava adquirindo esse novo hábito, né? Então, eu não tomava nenhuma decisão na cama. Era assim, acordei, nossa, eu não quero ir. Então tá, na cama não se toma decisão. Eu tenho 2 andares na minha casa, né? Então eu descia pro térreo e lá, depois que eu trocasse de roupa, esse era o contrato comigo. Depois que eu trocasse de roupa e estivesse na cozinha, se eu não quisesse ir para academia, eu podia ir de lá, não da cama. Nunca, nunca aconteceu de eu não ir para academia depois que eu descesse, que eu tivesse descido lá para a cozinha. Porque na cama tá quentinho, ainda mais no inverno aqui, né? Porque eu ia para tem dias que tá menos 20, tranquilamente. Você não quer sair da cama. Você não quer sair da cama. Só que existiu. Eu tive que trazer para minha consciência que esse comportamento eu queria mudar e negociar. Quer dizer, muitas das vezes não dava. Eu não dava espaço para negociação. Tem uma meditação que eu fazia, do Joe Dispenza, não sei se vocês conhecem, que a gente escutava em inglês, não escutava em inglês, que era assim, don't think, just do it. Don't think, just do it. Na hora da meditação, que é um exercício para a gente subir a Kundalini, né? Então você faz você aperta o períneo, você respira e você sobe esse ar para cima para abrir a pineal. Mas eu lembro muito, muito forte dessa frase, don't think, just do it. E eu usei isso para o meu exercício físico. Não pense, só faça. Não pense, só faça. Não pense, só faça. E de manhã, quando eu não queria levantar para ir para academia, era isso. Não pense, só faça. Deixava a roupa do lado, trocava de roupa, descia. E aí lá embaixo, um lugar neutro para tomar as decisões. Hoje, esse hábito é muito difícil o dia que eu não acordo às 5 da manhã. Não vou para academia 7 dias a semana mais. Porque o que aconteceu também? Eu entrei num lugar, uns anos atrás, um ano atrás, um ano e pouco, de fazer todos os dias, né? Porque eu sei que eu tenho. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. Eu tenho uma característica de muita rigidez. Muita rigidez, para mim, é alta. Então, sabe o famoso 880? E aí eu comecei a ir para academia todos os dias. Todos os dias, 7 dias a semana. O que aconteceu com o meu joelho? Pois é, ferrei meu joelho. Aí eu precisei voltar para eu entender que não precisava ir para academia todos os dias. Adoraria ir para academia todos os dias. Meu corpo, eu me sinto muito cansada para ir para academia todos os dias. Mas eu faço alguns exercícios físicos nos dias que eu não vou para academia. Então, eu tento sair na rua, fazer uma caminhada, enfim. Mas voltando aqui para o assunto do consciente e inconsciente e do autoconhecimento, você precisa começar a se autoconhecer, a se autoperceber
perceber que parte de você que está se auto-sabotando, perceber qual é, se você está agindo, quem está tomando as decisões é o inconsciente ou é o consciente. Questionar, né? É muito importante questionar. E conforme a gente vai trazendo isso para a consciência, a gente tem possibilidade de fazer mudanças, novos hábitos, de adquirir novos hábitos, de tirar esse hábito que a gente não quer. Então, aí, talvez você deve estar se perguntando, tá, já sei de tudo isso. Você me explicou agora que tem um consciente, um inconsciente. O que eu faço? O ideal é que nós façamos isso diariamente, todos os dias, que é integrar, é harmonizar o consciente com o inconsciente. Porque senão a gente deixa a nossa vida inteira sendo dominada pelo nosso inconsciente. É o síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, Gabriela. Porque senão a gente vive essa vida conforme modus operantes, coisas que foram ditas para a gente quando criança, que já não valem mais, que já não faz mais sentido, que o programa, pensa num computador, o programa que está dominando a sua vida, o programa que está o programa que está dominando a sua vida, fugiu a palavra agora, regendo a sua vida, é um programa antigo. Igual um computador, todo mundo tem, né? Um celular. Provavelmente você deve ter me assistindo por um celular. Você tem um celular. Quantas vezes a cada 2, 3 meses, eu não sei, eu não tenho esse dado aqui, né? A cada quanto tempo você recebe uma atualização no seu celular que precisa fazer um update? Cada 2, 3 meses? Não sei. Não sei. É a mesma coisa com a gente. A gente precisa fazer esses updates. Mas a gente só vai fazer esses updates se a gente tiver consciência. Se a gente não tiver consciência, a gente deixa esse 90% da nossa mente dominar a nossa vida. Tá na frente da nossa vida. Então a gente precisa trazer para a consciência, primeiro, ter o autoconhecimento, desse autoconhecimento, questionar, trazer para a consciência que talvez esse comportamento que eu faço se está fazendo sentido para você esse comportamento que você tem, beleza. Né? Não é sobre isso. Se não está, por que você não consegue? Trazer para a consciência isso. E aí entra num assunto que eu acho que é bastante... Nenhum assunto, né? Que é importante a gente perceber, trazer para a consciência sobre a nossa intuição. Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que intuição tem muito a ver com a gente conseguir acessar informações que também está nessa parte do inconsciente, que muitas vezes está desligado da nossa mente. A gente precisa aprender a decifrar, a codificar os nossos pensamentos. Quando você tem um sentimento, vou trazer uma dica que eu faço muito para mim, né, depois de uns anos de começar a me perceber e me conhecer, que é sobre como essas emoções, porque assim, todos nós temos milhares de pensamentos, não sei o número, tá? Não sei de cabeça agora, mas eu já lembro de ter lido isso várias vezes. Quantos pensamentos a gente tem por dia? Se a gente tem, e a gente tem os mesmos pensamentos diariamente, se você pegar o dia de hoje, e se você pegar o dia de amanhã, e se você pegar o dia de ontem, se você não está nesse processo de se autoconhecer, os seus pensamentos serão sempre os mesmos. Por quê? Porque você está sendo regida pelo seu inconsciente, tá? Então, tudo bem. Só que vamos partir do pressuposto que vocês já perceberam que existe uma
que é importante, o autoconhecimento. Então, vocês já perceberam que assim, não quero mais esse comportamento, não quero mais pensar dessa forma. Quando você sentir vem um pensamento, né? Perceba que emoção que vem com esse pensamento. Vem um pensamento de tristeza, de angústia, de mágoa, de ressentimento. O que é? Como é que vem? Esse pensamento vem sempre acompanhado de uma emoção. Aí que entra a nossa intuição. A gente começa a perceber se esse pensamento que eu tenho, vem de que área da minha mente? Vem com medo? Vem com medo? Se ele vem com medo, se ele vem com uma dúvida, se ele vem com aquela conversa assim de autossabotagem, ai, não faz isso não. Não faz isso não. Imagina, por que você vai se expor desse jeito? Aí a gente começa a perceber que é o nosso inconsciente querendo nos proteger. Então, é muito importante quando a gente está consciente dos nossos pensamentos e qual é a emoção linkada com esse pensamento, faz com que a gente perceba que caminho estamos indo. Muita gente fala que a gente está aqui para crescer, para evoluir, para lembrar, para conectar, né? Com a fonte, com Deus Criador, o nome que você quiser, que você quer dar. Não tô entrando nesse mérito. Mas é importante a gente perceber dessa intuição que quando a gente começa a perceber, a se autoconhecer, a gente também começa a perceber os nossos pensamentos. Quando os nossos pensamentos vêm, a gente tem que trazer essa intuição para perceber de onde ele está vindo. Esse pensamento é a favor do meu despertar ou é contra o meu despertar? O meu melhoramento como indivíduo, como pessoa? Ou eu estou deixando o modo operante, esse programa antigo, direcionar a minha vida? Então, é muito importante a gente prestar atenção nas emoções que vêm junto dos pensamentos. É como se fosse um GPS. Pensa assim, essas emoções que vêm junto com os seus pensamentos é um GPS. É como se fosse um termômetro para o nosso caminho evolutivo, digamos assim. Então, é importante que a gente traga consciência para os nossos pensamentos, perceber, porque a gente tem uma chuva de pensamentos, um bombardeio. A gente está toda hora, a todo momento, a gente está sendo bombardeada por pensamentos, ou se a gente está o tempo inteiro com o telefone, com o celular, né? Mas é mais todos os pensamentos que a gente tem durante o dia, ele faz com que a gente não preste atenção nessas emoções, nessas crenças, nessas sabotagens que a gente tem constantemente com a gente, porque a gente está tão fora de si, a gente está desconectado. A gente está desconectado de nós mesmos, eu vou dizer isso. Nem estou falando da parte superior, né? Nem estou falando de um eu superior que a gente tem, né? Que todos nós temos. Mas a gente está, até dessa parte da nossa mente, a gente está muito desconectada. Porque a gente deixa o nosso subconsciente tomar conta de todas as nossas decisões. Tudo, tudo. A todo tempo, a todo momento. Então, gente, era esse assunto que eu queria trazer um pouco para vocês hoje, para a gente refletir no que a gente tem, no que a gente tem feito, no que a gente tem agido, no que a gente tem pensado, para a gente trazer mais consciência para as nossas ações diárias, para ter fortalecimento, para mudar um hábito, para criar um novo hábito.
Por isso que eu disse no começo que era mais um assunto para a gente refletir, né? Mais um assunto de análise para a gente se autoconhecer e perceber quem é que está no comando das nossas ações. Lembre-se disso. É o meu consciente ou é meu inconsciente? Dê um tempo. Quando você for tomar uma ação, dê um tempo. Traga isso para a consciência. Tenha 3 segundos, 10 segundos, porque a nossa mente funciona muito rápido, né? Mas se você trouxer para a consciência isso, vocês conseguem ter aquele pequenino espaço, é um espaço entre a ação que a gente vai fazer ou não fazer também, né? Porque tem isso, não fazer, e ver quem é que está regendo, quem é que está dominando esse pensamento agora. É o seu consciente ou o seu inconsciente? Quem está tomando rédeas da sua vida? E isso pode ser mudado. Pode ser mudado com consciência, pode ser mudado com radiestesia, a gente tem tratamentos energéticos para isso, pode ser mudado com a PNL, hipnose, várias terapias que estão aí para te ajudar nesse processo de autoconhecimento. Mas o mais importante é você, né? O mais importante é o que você traz para sua consciência, porque a gente pode fazer um monte de tratamento energético, né? Tem um gráfico muito bom que é o Alta Vitalidade, que é para nos dar, por exemplo, no meu caso, quando eu estava fazendo o processo de ir para academia, eu não tinha energia. Eu comia muito mal, né? Mas eu também não tinha energia física. Então, eu usei muito o gráfico o Alta Vitalidade para me dar energia para eu fazer exercício físico. Eu precisava constantemente desse gráfico. Foi um processo muito lindo. Então, às vezes, não é só a mente. Não é só a mente. Tem o tratamento energético também que ajuda. É uma combinação. Uma combinação com os dois. Tá? Gente, era isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E boa noite, espero que vocês tenham gostado. Comente na comente na live, tá bom? Deixa o joinha aí pra gente. E amanhã a gente vai ter uma outra live no mesmo horário, tá? Boa noite e a gente se vê. Até mais!